Páscoa, estar na casa do Senhor, celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor, bendizer o Senhor. Eu não sei como está o teu coração. Eu desde manhã já estou chorando, fui para a torre, já chorei, estava ali, já comecei a chorar, já subi aqui, já comecei a chorar, mas não é de tristeza, é de alegria. Quando eu estava lá na torre, sendo ministrado lá na torre, o pastor Samuel trouxe um texto, que é o texto que nós vamos compartilhar, que ele também não sabia. Depois eu falei para ele, é o texto que você trouxe, eu vou compartilhar com os irmãos nessa manhã. E eu ouvia somente a voz do Espírito dizendo assim, o túmulo está vazio, o túmulo está vazio, o túmulo está vazio. Porque o túmulo vazio, irmãos, ele declara que Jesus não está morto, mas ressuscitou. Você entende isso? O poder do túmulo vazio, o poder da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo mudou a história, irmãos, transformou a história. Algumas pessoas ainda tentam questionar e dizer assim, não, ele não ressuscitou. Alguns liberais ainda querem dizer assim, aquele que morreu na cruz, ele não morreu, ele só teve um desmaio, ele desmaiou. E aí quando colocaram ele no túmulo, ele levantou e fugiu. Porque ele falou, se eu apanhei tanto, já imagina agora se eles me pegar de novo. Tem uma turma que disse, não, ele até morreu. Mas durante a noite, os discípulos dele foram lá, roubaram ele e saíram dizendo assim, ele ressuscitou. Porque essa foi a mentira que os sacerdotes, junto com o Império Romano, declararam ali e pagaram algumas pessoas para testemunhar isso. Alguns ainda dizem que ele morreu, não ressuscitou, não roubaram o corpo dele e está enterrado até hoje, porque a tumba que eles mostram hoje não é a tumba de Jesus. Olha que coisa. Então, se Jesus não ressuscitou, preste atenção, nós estamos vivendo a maior mentira da face da terra. Você consegue entender isso? A maior mentira da face da terra, Mas nós que cremos que Jesus morreu, foi enterrado naquele túmulo, ele ressuscitou o terceiro dia, vive está, nós então estamos vivendo a maior verdade e o maior impacto que o mundo já teve na sua história, a maior ação de Deus na face do mundo, meu irmão, minha irmã, porque entenda bem, desde Adão e Eva e todas as criaturas que foram criadas diante de Deus, todos os animais, sempre tiveram um encontro com a morte, ao viver, ao crescer, também morriam, e a morte vinha e abraçava, e a morte prevalecia sobre a vida. Então, desde Adão e Eva até Jesus, a morte prevaleceu, mas no dia que Jesus morreu e ressuscitou, não é a morte que está indo ao encontro à vida, mas agora é a vida de Deus que está indo ao encontro à morte, e dizendo, morte, aonde está a tua vitória? Morte, aonde está o teu aguilhão? Porque Jesus venceu a morte. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ele ressuscitou e vive está. E eu quero trazer uma mensagem para você que fala sobre isso. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13 até 35. Vai falar sobre o impacto da ressurreição. O tema dessa mensagem é o impacto da ressurreição. Quando você vê, quando você acredita, quando você tem um encontro com a ressurreição de Cristo, algo muda, algo transforma. Quando você tem a revelação que Cristo não só morreu, mas ressuscitou e vive está, irmãos, a nossa vida muda. Ela tem que ser transformada. Pastor, mas eu já estou há 20 anos, há 10 anos, há 30 anos na igreja, mas parece que é a mesma coisa, porque você ainda não teve a revelação da ressurreição. Mas nessa manhã vai ter um impacto no seu coração, vai ter um impacto na tua vida, e a tua vida vai mudar, vai transformar para a glória do Senhor. Amém? Você crê nisso? Lucas capítulo de número 24, verso 13, diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús,
Quais são esses dois? Dos discípulos também de Jesus, não os 11. Os 11 permaneceram em Jerusalém. 2 dos discípulos. Distância mais ou menos aí de 10 quilômetros, né, de Jerusalém. E iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham acontecido. Aconteceu então que conversando, discutiam, e o próprio Jesus aproximou-se deles, né? Os seus olhos estavam fechados. Diz aí, os olhos estavam? Está aí. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos. Diga para a pessoa assim, fechados. Seus olhos estavam fechados. Então lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa? E de que ides falando à medida que vão caminhando? E eles responderam, entristecido. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, não tem ouvido, ou não tem percebido o que está acontecendo, ou o que aconteceu nesses últimos dias? E Jesus perguntou, quais acontecimentos? O que está a acontecer? Né? Não estou a perceber. Bem português, Jesus falou, não estou a perceber. Opa! E explicaram, aconteceu com Jesus Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e com os principais sacerdotes e as nossas autoridades, em algumas traduções fala príncipes, entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, desde quando aconteceu todas essas coisas, todas as situações. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo, né, terem tido uma visão de anjo, aos quais afirmaram que ele vive, que ele ressuscitou. De fato, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, verificaram com exatidão, com clareza, né, de coração, que disseram aquelas mulheres, e não viram. Então lhes disse, ó nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham que ao seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, fez ele menção de passar adiante. Eu vou embora, fique aí, eu vou passar adiante. Mas eles disseram, não, fique conosco. Constrangeram ele, né? Fica aqui conosco hoje, já é tarde, né? Declina, há muitos perigos aí pela estrada, fica conosco. Entrou para ficar com eles. Aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, os abençoou, e tendo partido, então lhe abriu os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração? Porventura não queimava o nosso coração? Porventura nosso coração não estava em chamas quando ele falava das Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 com eles, e congregaram novamente com eles, e diziam, o Senhor ressuscitou, e já apareceu para Simão, Pedro. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho fora, por eles reconhecido no partir do pão. Feche teus olhos mais uma vez. Ah, papai, é no partir do pão que os nossos olhos são abertos. É no partir do pão que nós somos, ó Pai, impactados pela revelação da ressurreição. Pai, que nesta manhã, quando eu partilhar o pão nesta manhã, que é a Tua palavra,
olhos sejam abertos, ouvidos sejam destampados, coração endurecidos, ó Pai, sejam incendiados pela Tua palavra. Me dá graça, Espírito Santo, me dá autoridade, me dá unção, eu me desvazio de mim mesmo, para que o Senhor me use nesta manhã, poderosamente, para manifestar sobre a vida do Teu Filho, e o Teu Filho que ouve pela televisão, o Teu Filho que está aqui, ó Pai, presente, saia desta manhã, impactados, ó Pai, pela revelação da ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Irmãos, o texto de Lucas 24, ele conta um pouco essa história para nós. Conta sobre a morte de Jesus, conta sobre a ressurreição de Jesus e conta essa história que para mim é uma história tão linda, tão maravilhosa, é um impacto. Aqueles homens, quando eles abrem os olhos no partir do pão, há um impacto no coração deles, é Jesus, porque Ele já fez isso por nós, Ele falou que faria isso, entregando o seu próprio corpo no dia da ceia, Ele entregou, e quando Ele parte o pão, é um impacto, eu fico imaginando aqueles, um olhando para o outro assim, rapaz, Ele estava conosco, caminhando conosco, andando conosco, e nós não reconhecemos, nós não sabíamos quem Ele era, então houve um impacto no coração daqueles homens, e quando houve um impacto no coração daqueles homens, algo mudou, algo aconteceu, há um virar de chaves, né? Há uma manifestação poderosa do Senhor, e o desejo do meu coração nesta manhã, irmãos, é que isso aconteça com você, que isso aconteça com você, que você possa ter um impacto nessa manhã, que você possa ter um virar de chave na sua vida nessa manhã, que a partir de hoje, 2022, não será mais o mesmo, que você vai viver uma vida sobrenatural no Senhor, e vai desfrutar de tudo que os céus já têm declarado sobre você. Quantos querem isso? Eu quero ter um impacto com Deus, e Deus está aqui, disposto a manifestar o reino dele, de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, de uma forma sobrenatural. Irmãos, eu quero compartilhar a primeira coisa, o primeiro impacto, quando eu tenho um encontro com Jesus ressurreto, os meus olhos, eles são abertos. Olha o versículo 30, do capítulo 24 que nós lemos, versículo 30 e 31, olha o que diz para nós, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu, então lhe abriram os olhos, e reconheceram, mas ele desapareceu. Entenda uma coisa, os olhos abertos para a ressurreição, tira os nossos olhos da situação da vida. A primeira coisa que, quando nós entendemos que Jesus foi ressurreto, que Jesus, Ele ressuscitou, que isso é uma verdade, a plena verdade, que Ele está assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, Ele está conosco através do Teu Espírito. Quando essa verdade é revelada ao meu coração, quando eu tenho impacto com a restauração e com a revelação e com a ressurreição de Cristo, que o túmulo não está cheio, mas o túmulo está vazio, irmãos, o primeiro impacto que causa meus olhos serem abertos. Os meus olhos agora são abertos, eu começo a ver, uau, Ele ressuscitou, Ele não está morto, Ele está vivo. Então os meus olhos agora não estão mais voltados para o passado, os meus olhos agora não estão voltados para situações que estavam anteriormente, agora os meus olhos estão voltados para o Rei, Senhor e Filho do Deus vivo, o Rei da consumação. Você está a perceber? Porque na caminhada, a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados, no versículo 18, por quê? Porque ele estava dizendo, você não viu o que aconteceu? Olhando para onde? Para o passado. Olha o verbo, aconteceu. Você não viu? Mataram, aquele que era para ser o nosso Senhor e Messias, morreu. Aquele que era para ser o nosso libertador, morreu. Aquele que era a nossa esperança, morreu. Olhos fechados, olhando para o passado, olhando para as desgraças, para as situações do passado, do que aconteceu. Mas aí quando eu tenho um encontro com o Senhor, eu não olho mais para o passado, agora eu olho para o
futuro, eu olho para a manifestação da graça, do amor do Senhor. Irmãos, há mais de 2000 anos Jesus ressuscitou. Há mais de 2000 anos, Jesus continua manifestando o amor dele, a graça dele. Mas pasme, muitos cristãos ainda estão com os olhos no passado. Muitos cristãos ainda estão com os olhos nas situações do passado. O que fizeram comigo, pastor? Me enganaram, pastor. Pastor, eu fui deixado de lado, pastor. Pastor, a própria igreja que eu frequentava, eu fui ferido, pastor. O pastor não foi me visitar. Está com olhos no passado. Está com olhos nas situações do passado. Porque os seus olhos ainda estão fechados. Você não está com os olhos abertos. Porque ainda Cristo não se mostrou na revelação da restauração, da revelação e da ressurreição no seu coração. Pastor, como assim? Eu já sou crente, eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Ei, deixa eu te dizer alguma coisa. Quando nós cremos que Jesus ressuscitou e vive está, Ele venceu a morte, sabe o que Ele está dizendo para nós? Nada é impossível mais para Ele. Toda situação que você está a viver, tudo que você viveu no seu passado, agora para o Senhor, não tem mais importância. Daqui para frente, tudo é possível para manifestar e viver diante dEle. Uma nova vida, um novo momento, uma nova história. Quando Jesus ressuscita, Ele está dizendo assim, agora é um novo tempo, olhos abertos, não para o passado, para ficar vendo o passado, mas para deslumbrar o futuro que Deus tem para você agora, nesse presente. Por isso que o salmista no Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, aonde estão os teus olhos? Está no monte? Um monte de problema? Um monte de situação? Um monte de guerra? Um monte de Covid? Um monte de dívida? Ou está além do monte? Porque o meu socorro não vem do monte. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele ressuscitou e está sentado sobre toda a terra. Você crê nisso? Você pode aplaudir a Ele então? Porque há esperança, irmãos. Quando os meus olhos se abrem, está dizendo assim, há uma esperança. Ainda há esperança, e Ele ressuscitou, a esperança. Então o impacto da ressurreição, primeira coisa que Ele causa em mim é abrir os meus olhos para a esperança que Deus ainda pode fazer milagres na minha vida, restaurar a minha vida, manifestar sobre a minha vida. Olha o que diz 1 de Pedro, coloca aí 1 Pedro capítulo 1, verso 3, 1 Pedro capítulo 1, verso 3, olha o que diz para nós, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante, diga para a pessoa que está ao teu lado assim, a ressurreição de Cristo. A nossa viva esperança, ela não está num Cristo morto, preso numa cruz, mas está numa cruz vazia, num túmulo vazio, porque Ele não morreu, Ele ressuscitou, sobre o Cristo ressurreto, irmãos. A minha esperança, a nossa esperança, está em Jesus dizendo assim, amanhã pode ser melhor do que hoje. Amanhã vai ser melhor do que hoje. As crises, os problemas, as situações do passado não vão me aprisionar no meu futuro, porque eu sei que o futuro que o Senhor tem vai manifestar no meu presente. Diga para a pessoa, Ele ressuscitou hoje. Então o milagre começa hoje. Tem gente que fala, pastor, eu preciso de um milagre. Né? E coloca até dia 30 do mês, eu quero um milagre. Não, começou hoje. Se Ele ressuscitou hoje nessa manhã, o milagre começou hoje, porque declara Pedro as misericórdias do Senhor, e a Bíblia diz o quê? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada... você entendeu no teu espírito? É nessa manhã que Ele vai fazer o milagre. É nessa manhã que Ele já está a fazer o milagre na minha e na sua vida. Amém? Então o primeiro impacto da ressurreição de Cristo é olhos abertos. O segundo impacto está no versículo de número 32. Olha o versículo de número 32. E disseram um ao outro,
Porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? O segundo impacto da ressurreição é um coração aquecido. É um coração em chamas. Quando eu encontro com o Deus da vida, quando eu encontro com o Cristo ressurreto, o meu coração está em chamas. Você está com o coração em chama aí? Você está com o coração queimando aí? Pastor, eu já tive. Eu até canto aquela música, eu vou voltar, eu quero voltar, né? O primeiro amor. Aí fica, né? Primeiro amor, um saudosismo. Pastor, porque eu já tive assim fogo. Pastor, eu lembro do tempo que eu li a Bíblia, pastor, as lágrimas corriam, mas hoje a sequidão. Pastor, eu lembro quando eu entrava no meu quarto para orar, a presença invadia, mas hoje eu fico lá, e parece que nem um ventinho, eu deixo a janela aberta, nem o vento entra, nem o ventinho da pova entra. Pastor, parece que quando eu estava na igreja, era um fogo, dava vontade de pular, dava vontade de correr, dava vontade de gritar, dava vontade de dançar. Pastor, era tão bom, junto com a comunhão com os irmãos, mas hoje eu venho na igreja, há 300, 500 pessoas na igreja, mas parece que eu estou sozinho. Eu sei que não é você, eu não estou falando com você, né? Nem com quem está na televisão, mas você conhece alguém, conhece? Né? Você conhece alguém? Levanta a mãozinha, eu conheço alguém, né? Eu conheço alguém. Que às vezes acontece isso conosco, sim ou não? Acontece sim ou não? Aquele fogo, aquele fervor, aquele desejo de servir o Senhor, aquele desejo de ler a Bíblia, né? Eu sei que você não faz isso, eu faço, às vezes eu esqueço de ler a Bíblia, né? Eu esqueço, não é que eu não quero, às vezes eu esqueço, né? Eu sei que você lê a Bíblia todos os dias, você é bênção, né? Mas sabe que pastor, nem li a Bíblia mais, eu não sei, pastor. Ei, nessa manhã o impacto da ressurreição vai te levar a ter o seu coração aquecido de novo, desejo de ler a palavra, chorar na sua palavra. Irmão, olha como está a minha Bíblia, tadinha da Bíblia, olha, tem até vergonha de mostrar ela, tão acabada que ela está, porque eu choro em cima dela, eu beijo ela, eu abraço ela, falo, Bíblia, amor, irmãos, é a palavra de Deus, é a palavra viva que queima em nós. Ei, deixa eu te dizer, o impacto da ressurreição não nos leva a ser crentes domingueiros, não leva a gente a ser crente de célula. Eu vou à célula, amém, irmão, uma bênção, vou domingo à igreja, amém, uma bênção, mas a vida com Deus é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é no sábado, é no domingo, é de manhã, é de tarde, é de noite. O coração queima, há desejo de estar com Ele, há desejo de viver diante dEle, há desejo de aprender mais dEle. Você entende isso, irmãos? Pastor, meu coração não está assim não, mas hoje vai ficar em nome de Jesus. Hoje vai voltar a aquecer, porque eu sei que tem brasa aí, e o Espírito Santo de Deus vai soprar aí, para queimar o teu coração, por amor a Ele, por paixão a Ele, irmãos. Eu creio que Deus nesses últimos dias está levantando uma geração de apaixonados por Deus, de homens e mulheres que estão apaixonados pelo Senhor, que querem viver diante do Senhor. Pastor, me erra, porque acho que não sou eu, não, mas Deus está com o dedo assim, ó, é você, tu, é você, tu, é você, tu. Daqui a pouco o dedo de Deus vai ficar, vai ser a mão de Deus, porque Ele não quer uma pessoa, Ele quer o seu corpo, que é a igreja do Senhor, em chamas, queimando. Você sabe por que no dia de Pentecostes desceu como chamas de fogo? É para queimar, irmãos, é para queimar a impureza e para manter fogo aceso no coração, para manifestar o amor de Deus, a graça de Deus. Tem fogo aí? Tem fogo nos olhos, eu não. Que é isso? O Espírito Santo está aqui, está fazendo até eu cantar, gente. Meu Deus, cantar é com a minha esposa, não é comigo. Mas você está entendendo, irmãos? Quando você tem fogo no coração, você canta, você não tem problema. Se as pessoas vão dizer, você não sabe cantar, e eu falo, eu não sei mesmo, porque eu não sou cantor, eu sou adorador. E quem adora, irmãos, tem fogo no coração. Ei, pega no teu espírito. No dia que alguém falar assim, você não canta nada, você falou, para você, mas os céus estão me aplaudindo, porque eu não canto, eu adoro. Tem muito cantor que está cantando, mas não está subindo não, irmãos, né? Tem voz afinada, sabe tom, sabe tudo, mas não sobe não, porque não tem um coração de adorador. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito, em verdade. Verdade vem daqui, é do coração. Eu estou lá em casa, eu canto, não canto, Lu?
Luciana sai do quarto. Ela falou, deixa eu sair. Eu acho que ela fala assim, ela vai deixar eu no meu secreto, né? Ela falou, não, é porque eu não aguento. Sai do quarto, eu fico lá, eu acho que eu sou o melhor cantor. Falei, se o Fernandinho me visse, coitado do Fernandinho. Ano que vem ele vai vir aqui, né? Mas se ele me visse, meu Deus do céu. Né? Porque, irmãos, quando nós temos o impacto da ressurreição, o coração queima por ele. Queima pela presença. Queima por poder conhecer e também queima por poder estar em família, irmãos. Estar juntos. Amém? Está com o coração queimando aí? Pastor, não estou não, mas vai ficar em nome de Jesus. Nós vamos meter fogo aqui. Prepara os extintores aí, Marmude. Prepara os extintores aí, porque vai queimar hoje o negócio aqui. Em nome de Jesus. Amém? Terceiro impacto da ressurreição está em versículo 33. O versículo 33 diz assim, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles estavam congregando. Irmãos, o impacto da ressurreição me leva a ter pés velozes. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, pés velozes. Não é os Velozes Furiosos do filme, não. Mas é pés velozes. Você tem sido ministrado sobre isso? Rodinha no pé, Deus está apressando. Pés velozes, irmãos. Quando eu tenho a revelação da ressurreição de Cristo, não quero mais perder tempo. Eles estavam indo para onde? Para Emaús. Eles estavam saindo do lugar de paz. Eles estavam saindo do lugar da presença. Eles estavam indo para Emaús. Ou seja, estavam voltando para a velha vida. Talvez decepcionado com o pastor. Talvez decepcionado com o líder de célula. Talvez decepcionado com a igreja. Talvez decepcionado com algumas coisas. Porque é estranho, né? Satanás, eu sempre falo sobre isso, mas deixa eu falar de novo. Quando você se decepciona no supermercado, você deixa de ir no supermercado? Não vou mais no supermercado. Agora só compro online. Nunca mais entro no supermercado. Você deixa de ir no supermercado? Quando você fica decepcionado com um médico no hospital, você deixa de ir no médico? Nunca mais vou no médico. Se o médico quiser, ele vai vir aqui me atender. Quando se você em uma loja, em qualquer lugar que as pessoas às vezes te tratam mal, ou você chega ali, a pessoa passa perto de você e vê que a gente é pobre, né? No físico, assim, a gente é pobre, olha assim, mas dentro nós somos ricos, né? Maravilha, a pessoa passa e vai lá, atende o outro, e nunca aconteceu isso com você, né? Vai lá, atende o outro e você fica ali. Aí você pergunta, não, espera só um minutinho. Aí você nunca mais vem nessa loja. Mas você deixa de ir em outra loja? Agora tem gente que fala assim, fui decepcionado com o pastor. Fui decepcionado com a igreja. Nunca mais. Aí nunca mais. Por que você não vai na igreja, irmão? Porque a igreja me decepcionou. Cuidado, hein? Porque essa pessoa que te decepcionou vai estar no céu. Se você não quer, então talvez você não vai entrar no céu. Esses homens, eles se decepcionaram. Ele falou, aquele que falou que era profeta, poderoso, aquele que era para ser o nosso Messias, o nosso Salvador, morreu. E já faz 3 dias já. Já 3 dias aí, vambora, decepcionado. Mas quando eles têm o impacto da revelação, da restauração e da ressurreição de Cristo, o que é que eles falam? Vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar, e voltam para o caminho da paz, voltam de novo para a presença do Senhor, voltam de novo para congregar com os 11, e junto com todo o povo que ali estava. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quem decepcionou você, eu não sei qual pastor que te decepcionou, qual igreja que te decepcionou, eu não sei o que aconteceu com você, mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para você ter vida, e vida eterna. Volta para a presença dEle, volta para a presença do Pai, deixa de ir para Emaús, volta para Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. O impacto da ressurreição, ela abre os meus olhos, de uma forma assim que eu possa ver aquilo que Deus já está a fazer, daquilo que Deus já está a manifestar, daquilo que Deus já está a preparar para mim, de uma forma tremenda e maravilhosa. O impacto da restauração, da ressurreição, ela aquece o meu coração, de uma forma tão linda que eu falo, eu não posso mais viver sem Ele. Eu não sei se você um dia já disse isso, eu não posso viver sem o Senhor. Eu não posso, eu abraço a minha Bíblia e falo, eu não posso viver sem o Senhor.
Sem o Senhor eu não consigo mais viver. Eu não tenho, o Senhor me estragou. Eu não sirvo mais para o mundo, eu não sirvo mais para as boates, eu não sirvo mais para as mulheres, eu não sirvo mais para a pornografia, eu não sirvo mais para os bares, eu não sirvo mais para as coisas do mundo, porque o Senhor me estragou, eu só sirvo para o Senhor. Apaixonado por Ele, eu amo Ele demais. Eu já falei para Ele, por Ele eu faço tudo. Eu passo o ridículo por Ele, mas eu passo, por amor a Ele. Por viver diante dele. Ah, pastor, não tem essa paixão toda que o senhor tem não, mas hoje se você abrir o teu coração, ele vai queimar o teu coração. O impacto da ressurreição me faz ter pé veloz. Ei, aonde você parou? Qual o caminho que você está indo para fora de Jerusalém? Volta, é hoje, volta depressa para a presença dele, que ele vai manifestar poderosamente sobre a sua vida, a comunhão, um propósito ele tem para mim e para a sua vida. Tem gente que fala, ah, pastor, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Ei, o propósito da nossa vida está em Deus. Depois que você está em Deus, aí Ele vai dar os propósitos que Ele tem para você nessa terra. Amém? Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Então diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, pés velozes, volta para Jerusalém hoje. Você que está em casa, volta para Jerusalém hoje, para a presença do Pai. E por último, o quarto impacto da ressurreição, está no versículo 35. Olha o que diz o versículo 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O impacto da ressurreição, ela me dá lábios abertos, olhos abertos, coração aquecido, pés velozes e lábios abertos. O que eles falam? O que eles fizeram? Começaram a contar. Ah, apareceu para Pedro. Ah, apareceu para Pedro. Para nós ele andou com a gente. Né? No primeiro momento eles nem reconheceram, sim, mas depois já estão contando vantagem. Já estão contando, ele andou com a gente quase 2 quilômetros. Entrou na nossa casa, sentou conosco, partiu o pão e nós o reconhecemos. Agora eles começam a contar da experiência que eles tiveram com Deus. Ei, do que a sua boca está a falar? Do que a sua boca está a declarar nesses dias? Do que a sua boca tem? Ah, pastor, a pandemia. Ah, pastor, a guerra. Ah, pastor, a crise. Ah, pastor, as situações. Ei, a tua boca fala do que o teu coração está cheio. Eu não ouvi um glória a Deus aí. Só alguns. Porque eu sei, irmãos, em tempo de crise, às vezes o nosso coração quer ficar azedo mesmo. O nosso coração quer ficar temeroso com toda a situação. Mas lá em Mateus, capítulo de número 12, 34, ele fala para os hipócritas, fala para os fariseus da época, que eram religiosos. E ele fala assim, ó, a boca fala do que o coração está cheio. Como tem sido a sua conversa com as pessoas? O que você tem declarado em meio a essa crise, em meio à luta, em meio às dificuldades? Eu escolhi declarar a esperança. Eu escolhi declarar que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, ainda há esperança. Se Ele ressuscitou, vivo está. E Ele pode mudar toda e qualquer situação da minha e da sua vida. Amém? Se coloque de pé então. Se coloque de pé. Olha para cá. Dá um close aqui com a câmera. De lado. Olha para cá, é sério, olha para cá. Abre os teus ouvidos. Abre os teus ouvidos agora e abre os teus olhos. A ressurreição é o maior acontecimento que já houve em toda a história. Pois Ele ressuscitou. Né? E a ressurreição de Cristo, irmãos, ela desafia a impossibilidade da vida. Presta atenção, a ressurreição de Cristo desafia a impossibilidade da vida. Mas Jesus é a vida que encontrou com a morte. E num debate bem tranquilo, ele diz assim, morte, você morreu. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Jesus encontrando com a morte, diz assim, morte, você morreu. Porque a Bíblia diz que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
Irmãos, o que está acontecendo hoje é algo profético. O túmulo aberto, vazio, é algo profético, declarando assim: ei, Marcelo, ainda há esperança. Ei, Maria, ainda há esperança. Ei, José, ainda há esperança. Ei, Joana, ainda há esperança. Porque eu não estou num túmulo, eu estou no trono do Deus Pai Todo-Poderoso. Porque eu venci a morte. Eu venci a morte por você. Foi por você que ele venceu essa morte. Então, quando há um impacto da ressurreição em mim, quando eu creio nessa ressurreição, eu entendo que ele morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou. Irmãos, isso muda aqui dentro. Muda, sabe por quê? Se ele ressuscitou da morte e vive está, nada é impossível para Deus. Nada. Todos os problemas que você está vivendo, não é impossível que Deus possa resolver. Todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo Deus pode fazer. Pastor, o senhor não conhece o meu marido. Meu marido tem um coração duro. Ele é a pedra que bate nesse coração duro e amolece, transforma. Pastor, o senhor não sabe, eu fui molestada pelo meu pai. Eu não amo meu pai, eu não gosto do meu pai. Me feriu muito. Ei, deixa eu te dizer, ele é o pai que está de braços abertos dizendo assim: eu te amo, e eu quero transformar a sua vida hoje. Eu sou o pai que não te abandonou, o pai que não te entristeceu, o pai que te corrige, mas corrige em amor para você permanecer na minha presença. Ele está de braços abertos dizendo assim: vem filho meu, vem filha minha, deixa o impacto da restauração, da revelação, da ressurreição manifestar no teu coração. Aqueles homens, quando tiveram os olhos abertos, irmãos, eles só não tiveram os olhos abertos, eles tiveram o coração curado, restaurado. Toda aquela tristeza, falta de esperança, mágoa, que eles foram deixando para trás em Jerusalém, foram deixando para trás. Talvez pensamentos de engano. Nós largamos tudo para seguir esse cara, 3 anos seguindo ele, abandonamos tudo, aí morreu. Então tudo isso, irmãos, quando eles têm agora o impacto da ressurreição neles, ativa a esperança, e eles voltam para Jerusalém, voltam para o lugar da presença, para poder viver tudo que Deus tem. Irmãos, nesses últimos dias eu quero dizer isso para você: Deus está ativando os céus e terra, Deus está manifestando poderosamente sobre nós algo que os céus já têm declarado, para que você viva uma vida sobrenatural, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida feliz nele. E Ele está fazendo isso nessa manhã. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração, como um simbolismo, dizendo: Senhor, abre os meus olhos, aquece o meu coração, para que eu tenha pés velozes, para que eu possa abrir a minha boca e declarar ao mundo que o Senhor ressuscitou, e vivo está,